Quais eram os seus sonhos quando você era criança? Você sonhava em ser uma super-heroína, sonhava em ser médica, jogador de futebol, sonhava que o mundo fosse um lugar melhor? O que você sonhava? Eu lembro que quando eu era pequena eu gostava muito de escrever e uma vez eu participei de um concurso de poesia, ganhei em primeiro lugar e eu não lembro toda a poesia, minha mãe tem lá anotado, mas o começo da poesia era: quem me dera ser uma pipa que voasse longe, sentindo vento para a liberdade eu ser. Quem me dera ser a consciência de um povo. Eu queria ser coisas grandes e sonhava em ser coisas grandes, porque uma criança nutre sonhos muito especiais, às vezes elas não têm tanta noção da realidade e para elas nada parece ser impossível. Quando você fica adulto, você começa a sonhar com o básico, né? Bom, eu sonho com um carro, é o que eu estou precisando, eu preciso de um carro. Eu sonho com uma casa, eu sonho em construir uma família. Todo mundo parece sonhar a mesma coisa, são poucas pessoas que começam a ter sonhos diferentes uns dos outros. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que quando a gente nasceu, Deus colocou algo no nosso interior e a gente, ao longo da vida, por conta de coisas que a gente vai vivendo, situações, a gente vai perdendo essa grandeza. E aos poucos, essa grandeza, esse poder grande que Deus colocou dentro de nós, ele vai diluindo, vai enfraquecendo, ficando pequenininho, até que quando eu sou confrontada, olha, existe aquela grandeza, você fala, grandeza? Existe isso aqui para eu fazer? Não, eu não sou capaz, porque aquela bolha poderosa, ela ficou tão pequititinha que você não consegue mais se enxergar daquele jeito. E existe uma história que ajuda a gente a entender um pouco sobre isso, e é a história de Saul. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas resumidamente, essa história tem falado muito comigo, tá, gente? Por isso que eu resolvi compartilhar com vocês, porque desde que eu aprendi e comecei a interpretar essa história dessa forma, eu tenho sido ministrada. Saul, ele cuidava das jumentas do seu pai. Ele era nascido numa família sem muita importância, sem muita grandeza, e ele tinha a vidinha dele normal. Até que um dia ele tem um encontro com um profeta, e esse profeta fala para ele: olha, fica comigo até amanhã de manhã, porque eu vou falar para você tudo que está no seu coração. Hã? Como assim eu vou falar para você tudo que já está no seu coração? Se está no meu coração, eu já sei o que está no meu coração. Mas quando o profeta diz isso, na verdade ele está dizendo, tem coisas que estão no seu coração e nem você sabe que elas estão lá em algum lugar escondidinho. E aí começa a dizer, você é a solução para o povo, você é a solução e você foi chamado para reinar. Ele fala, ele não conseguia ver essa grandeza e esse poderio dentro dele, porque talvez a vida, os fracassos, ele mesmo falava, minha família é tão pequena, mas você não sabe nem com quem eu trabalho, como assim? Existem pessoas que talvez já estejam aqui na política desse tempo, por que você está falando comigo dessa forma? Porque a gente às vezes não se vê tão grande como Deus nos vê. E aí chegou outro dia, no outro dia de manhã ele é ungido como rei, acredito que meio que sem entender nada. Por quê? Meio sem entender nada. Porque a palavra vai falar, alguns versículos para frente, depois dele ter sido ungido como rei, é que o coração dele de fato é transformado. Ou seja, quando ele está sendo ungido como rei, ele ainda não está entendendo. Depois de um momento, quando ele encontra os profetas, o coração dele é transformado e ele entende. E eu acredito que nesse momento é como se aquela grandeza que nasceu dentro de Saul viesse à tona e aquilo que estava oculto, obscuro, vamos imaginar que estava tudo escuro, é aberto, o entendimento dele é aberto e ele começa a perceber e a ver essa necessidade que estava dentro dele desde todas as coisas, desde o início de todas as coisas. Naquele momento ele não foi transformado em um homem diferente. Ele foi simplesmente transformado no homem que ele foi projetado para ser. Eu creio que Deus, ele quer descobrir tudo aquilo que foi coberto pelo pecado, pelas nossas próprias experiências de vida. Ele quer descortinar e fazer com que a grandeza que ele colocou dentro de você, ela venha à tona. E aí não existem sonhos que são grandes demais, porque para o nosso Deus nada é impossível. Então às vezes, talvez você sonhe coisas que as pessoas comuns não costumam sonhar, e não tem nada errado dentro de você, não tem nada errado em fazer isso, porque talvez seja exatamente esse o sonho que Deus tem para você. Esse sonho não está ali à toa, existe um propósito para ele estar dentro do seu coração, e eu acredito que Deus, através da graça, é como se ele apresentasse para a gente uma nova proposta, um novo caminho, uma nova opção de vida. Quando nós descobrimos e passamos a andar nessa graça,
É como se eu me visse capaz de fazer tudo aquilo que eu não achava que eu era capaz de fazer um segundo antes de receber toda essa medida de graça. Então receba essa medida de graça, flua em tudo que Deus chamou você para fluir e seja grande, porque existe uma grandeza dentro de você, havia dentro de Saul que se achava incapaz e há dentro de você também.